Vinhos em lata da Mistérios prometem conquistar o mercado brasileiro. Eu sou Nathalie Gutierrez e esse é o tema que nós vamos abordar hoje no Foco no Varejo, canal que tem a proposta de levar a você todos os assuntos relacionados ao varejo do Brasil e do mundo. Mas antes disso, gostaria de convidá-lo a seguir o canal também no Instagram. Corre lá, Foco no Varejo, e fique por dentro das informações diárias desse setor. E aproveite também para curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal. Vamos lá, você imaginou apenas abrir uma latinha e degustar um vinho de qualidade? Pois bem, isso é possível agora com a Mistérios, empresa que é resultado da parceria entre argentinos e brasileiros que investe nesse mercado. E para falar mais sobre a companhia, eu entrevisto Pablo Nobel, um dos sócios da empresa, que traz mais informações. Confira! Pablo, prazer falar contigo. Muito obrigada por ter aceito o convite do canal Foco no Varejo para a gente falar sobre a Mistérios. Obrigado, Nathalie. Prazer estar aqui contigo. Vai ser uma ótima conversa. Com certeza, bacana. Então eu queria saber, conhecer um pouco sobre a empresa, né? Porque a gente tem aí a questão do segmento do consumo de vinho, que aqui no Brasil tem crescido bastante, né? Principalmente no último ano, com a questão da pandemia, as pessoas consumindo mais em casa durante as refeições, no almoço, no jantar, durante a semana. Como é que surgiu a empresa? Como é que surgiu a ideia desse conceito? Eu queria que você me apresentasse. Vamos lá. A ideia surgiu do Ariel Kogan, um dos sócios, também argentino, mendocino, da belíssima região de Mendoza, dos vinhos, e profundo conhecedor desse mercado. Ele trabalha com importação de vinhos há muitos anos e com vinhos muito bacanas. E ele, há algum tempo, vinha pensando na possibilidade de fazer uma coisa diferente, de enlatar um vinho brasileiro de qualidade, coisa que ainda não existia. Então, essa conversa surgiu dele. Ele já trabalhava com os vinhos da vinícola Guatambu, que é a vinícola que produz os nossos vinhos. A nossa enóloga é a Gabi Potter, o que me orgulha muito, né? Porque a gente sabe que no mercado de vinho ainda há uma predominância masculina muito grande. Então, ter uma mulher enóloga e ainda muito jovem é motivo de orgulho para todos nós, né? Acho que esse é um caminho muito legal para o vinho. E assim, através do Ariel, do Walter, pai da Gabi, e do Rafael, dono da agência digital R2, surgiu a ideia de montar um grupo de trabalho para criar uma linha de vinhos em lata, Nathalie. Foi dessa forma. Tá, entendi. Então são 4 sócios, 5 contigo, é isso? Sim, é isso. Entendi. Então, ele já trabalhava, no caso o Ariel já trabalhava com o segmento de vinhos e ele viu essa oportunidade aí no mercado existente desse consumo individual em lata. Exatamente, né? E trazer um vinho de muita qualidade. Os vinhos da Guatambu são os vinhos dos vinhos mais premiados hoje no Brasil, nos últimos anos. Não é uma produção gigante, mas é uma produção muito cuidada, né? Eles estão fazendo realmente uma coisa assim, muito artesanal, com muito cuidado com o meio ambiente também, Nathalie. 100% da energia elétrica que é utilizada na vinícola é solar, há reutilização de água. Nós propusemos a doar 1% do faturamento de todo o projeto para replantar mata nativa gaúcha, né? Lá do Pampa Gaúcho. Então, todos nós temos um olhar muito voltado para isso, né? Para sustentabilidade. Sim. E a lata é um suporte muito sustentável, né? Primeiro, pela fácil reciclagem, conhecida pela reciclagem, e segundo, porque gera muito menos desperdício, né? Quantas vezes você abre uma garrafa de vinho, não termina o vinho naquele dia, no dia seguinte ele fica na geladeira, no outro dia sobrou um terço e você acaba usando para temperar risoto, ou acaba indo para o lixo. Sim, então, sim. também vimos a oportunidade
do vinho mais individualizado, né? Quantas vezes você falou que teu marido é uruguaio, né? Sim. Aposto que toma vinho tinto 90% das vezes. Sim. Quantas vezes você sentada no restaurante falou, queria tomar uma taça de prosecco, ou queria tomar um vinho branco hoje. Você não vai pedir uma garrafa de vinho tinto e uma garrafa de vinho branco. Mas se for lata, cada um bebe o que quer, né? Então, também é uma coisa que acho que é muito moderna, né? Respeitar essas vontades individuais, que cada um beba o que tem vontade naquele momento, né? Com certeza. Fora a questão da praticidade, né? Levar uma lata para uma situação de piquenique, ou de praia, ou de campo, ou de clube, é muito mais fácil que você levar uma garrafa de vinho, com abridor, não sei o quê, né? Então, esses três fatores influenciaram muito. Mas existe um quarto fator, que eu acho que também é bem remarcável nessa situação, que é assim, tem aumentado muito o consumo de vinho do público feminino. As mulheres, nos últimos anos, experimentaram mais, gostaram e se tornaram consumidoras mais conscientes do vinho. E a gente está dando um foco bastante grande nesse público. Se você vê as marcas, os mistérios, por exemplo, o Verás, que é o tinto, o Intuição, que é o Prosecco, o espumante, o Das Marias, que é o Rosé, são todos nomes e todas formas um pouco femininas. Entendi. E os rótulos criados também por um artista plástico brasileiro muito bacana, que chama Isao, depois quero que você dê uma olhada no trabalho dele, ficou muito adequado ao nosso briefing. A gente conversou muito sobre como conversar com as mulheres, exatamente para, na hora que a gente está disputando, não somente com outros rótulos em garrafa de vinhos no supermercado, mas também com outras várias latas, né? Como chamar a atenção desse público feminino, como dialogar nessa prateleira, nesse PDV, com esse público feminino. E nós imaginamos que devíamos ter um rótulo e umas marcas que fugissem muito do tradicional, que conversa muito com o público tradicional masculino. Claro que acabamos de lançar, né? Temos um mês de lançamento, então é muito cedo para te dizer. Mas, para nossa surpresa, as vendas digitais do produto aconteceram mais de 80% para o público feminino. São mulheres que, desde seu computador, pela rede, compram vinho e estão experimentando vinho em lata e gostando. Nossa, bacana! Então, é um conceito muito fora da caixinha. Eu diria que até mais do que o próprio suporte lata, é tudo que vem junto com ele. Né? A coisa do meio ambiente, a coisa do público mais jovem, a coisa do público feminino, essa outra linguagem. Eu acho que o mercado do vinho vinha muito parado há muito tempo, né? E muito acostumado aos mesmos padrões de comunicação, né? O homem gosta de ver uma marca de campo, gosta de não sei o quê. Não, isso está mudando. Tanta coisa mudou no mundo, por que os vinhos não iam mudar também? Né? Claro. Então, assim, vocês desenvolveram um projeto que considerou aí tanto a qualidade, um vinho de qualidade para ser apresentado nessa nova proposta, para ser apresentado em lata, com um conceito também. Então, como é que vocês chegaram para fazer o desenvolvimento desse vinho com qualidade um outro tipo de embalagem, né, que é diferente da tradicional garrafa, que tem toda a questão de descanso, luminosidade, enfim, tem uma série de conceitos aí atrelados, né? E também vocês desenvolveram com toda essa ideia aí de sustentável, de reciclagem, de atingir um público diferenciado, atingir a mulher, fazer a embalagem, ter toda uma produção, né? Como é que vocês chegaram a isso, então? No produto e no conceito? Vamos lá. No produto, a Gabi Potter, a nossa enóloga que estava te comentando, teve muito cuidado com o tipo de produto que podia funcionar na lata. Então, ela desenvolveu um corte de Cabernet Sauvignon de Taná com Tempranillo
que permitia um vinho um pouco mais suave, um vinho um pouco mais leve, um vinho para ser usado de forma mais informal. Não era um vinho que necessita de todo o cuidado, um vinho que necessita de uma taça em particular para que os perfumes se abram. Não, partimos para um produto mais compreensível pelo público e mais leve. E, pelo outro ponto de vista, ainda falando de produto, muito cuidado, porque muitas das bebidas espumantes, dos espumantes que você vê por aí, especialmente os de lata, o gás é injetado num vinho barato branco. E o nosso projeto é de Charmat, que é o projeto de champanhe. É a dupla fermentação. Então, a Gabi tratou o nosso Prosecco da maneira correta, como se tratam os bons Proseccos no mercado. Não é um gás injetado, é um gás fermentado pela própria uva. Então, finalizando essa questão de produto, a gente se esforçou para conseguir oferecer o melhor produto possível em lata. Tanto que nosso slogan é o melhor vinho do Brasil, agora em lata. Né? Tá. E a questão do conceito é como eu vinha te falando, a gente via que naturalmente há um mercado jovem acostumado a beber cerveja em lata, já tem a cultura da lata, e é um público que de alguma maneira quer desritualizar um pouco o vinho. Porque o jovem não vai ter o abridor certo, a taça certa, o tempo para deixar respirar, não faz parte dessa cultura. Né? Então, nós imaginamos, e é uma frase que eu tenho usado, é um vinho sem gravata, um vinho mais informal. É um vinho, inclusive, que você bebe, quando as pessoas perguntam, com que combina? A gente fala, combina com o que você quiser. Né? Um bom vinho não é o vinho mais caro, é um vinho que você gosta, um vinho que agrada o teu paladar, um vinho que combina com aquilo que você come. Então, a grande verdade é que o universo do vinho vinha muito engessado em termos de conceito. E a lata vem para quebrar tabus. Sim, acaba deixando de uma forma muito mais descontraída a Exatamente. questão do consumo, né? Essa é a palavra certa, aí descontrair. Uhum. Um Sim, vinho... porque tem todo aquele ritual, né? Quando a gente vai degustar o vinho, assim, quando você vai... a formalidade, né? Que a abertura, a questão de o odor da tampa, o aroma, as notas, e aí você facilita isso, né? Sim. Para o bem ou para o mal, sim, é outra coisa, é outra experiência que estamos propondo. Né? Sim, sim. E voltando a isso que você acabou de falar, também tem uma coisa, Nathalie, muito curiosa, que as mulheres, quando eu te perguntava, mas você bebe Prosecco em casa? Ela fala, sozinha, não. Mas por que não? Porque o Prosecco é visto como uma bebida de celebração. Sim. Né? De estar ou com um grupo de amigas, ou com um companheiro, ou comemorando alguma coisa, mas não era vista como a bebida do dia a dia. E a gente pergunta, mas você não gostaria de beber mais Prosecco? Adoraria. Então, tirando a ritualização, eu acho que teríamos muitas mais chances de que as pessoas se sintam confortáveis de abrir uma taça de Prosecco para ela mesma. E abrir uma lata não quer dizer que você vai beber a lata da lata, como se fosse uma cerveja. Não. Mesmo uma cerveja, muitas vezes você abre uma lata e se serve numa taça melhor. Você vai tomar na taça que você tiver, no copo que te der vontade. Concorda? Você pode colocar o vinho da lata numa taça maravilhosa e dar uma ritualizada também. E sentir os perfumes abrindo e deixar respirar um tempinho e ver a fruta do Cabernet chegar. Tudo isso também é possível. Se não quiser, abre uma lata de Prosecco enquanto você está cozinhando um espaguete com molho de tomate e toma teu Prosecco. Seja feliz. Com certeza. É tanto para falar assim, eu vou fazer um jantar com meu marido e aí eu vou tomar, sim, vou degustar, eu pego as taças e vou abrir do jeito que eu quero, ou então fala assim, o dia tá bonito, tá um sol super maravilhoso, eu vou pegar meu cooler, vou encher de gelo, colocar
lá as latinhas e vou descer para a piscina e vou tomar lá mesmo, que eu não vou levar taça, vai ser assim. Exatamente. Uhum. Que bacana. E até mesmo a questão é que agora, por conta da pandemia, né, a gente não pode ter aglomeração, não pode ter eventos, enfim, uma série de restrições que a gente está vivendo. Mas quando começar a voltar a questão dos eventos, quando tiver, por exemplo, uma festa, uma balada, você vai poder consumir, você não precisa, até porque mesmo tem baladas que você não pode ter o vidro, né? Então você vai lá, abre a latinha, pronto, você está consumindo na festa, tranquilamente, aquele vinho de qualidade. Esse é um mercado que a gente acredita muito quando esse mercado voltar, Uhum. né? Quando as pessoas voltarem a se encontrar, essa praticidade de não precisar ter o vidro, etc., pode funcionar muito, né? Assim Sim. como as pessoas compravam uma latinha de Red Bull, vai comprar uma latinha de Prosecco, ou de vinho branco gelado, ou de um vinho tinto, assim como bebem um drink. Acho que sim. Acho que Sim. vai ter um público para isso nesse momento. Uhum. Tomara que logo, tá? Tomara, estamos torcendo, né? Claro. E Pablo, quais são as versões, então, que se tem hoje da Mistérios? Quais são as versões? Você falou um pouquinho do Prosecco, tem o Tinto, são essas duas versões? Conta pra gente. O tinto e o prosecco a gente lançou mês passado. Uhum. O branco e o rosé a gente vai lançar mês que vem, Uhum. mês Em maio. em maio. Achamos que até provavelmente mais para o final de maio ou metade de maio, se der muita sorte, gostaríamos já estar com o branco e com o rosé no mercado, Uhum. né? Entendi. Então vocês estão Acredito que sim. desenvolvendo também. Apesar que Pode ser, pode não terminar. está pronto. Agora estamos por conta da embalagem agora. Os vinhos estão prontos. Já estão esperando a latinha para serem enlatados. Ia falar engarrafados, mas não, Não, enlatados é não tá. certo. Sim, sim. Bacana. E como é que está o volume de produção de vocês? Como é que vocês estão presentes também em que regiões do país? Como é que está a questão produção, distribuição? Produção, nossa ideia é, no lançamento, produzimos 60 mil latas para entender um pouco o mercado, para testar um pouco o mercado, entender o que as pessoas gostam mais também, e começar um relacionamento com os canais de distribuição, né? No começo, com mais foco em São Paulo, Rio Grande do Sul, mas já temos muita coisa acontecendo no Rio, já tem coisa acontecendo na Bahia, então, rapidamente, acredito que a gente vai estar em uma parte importante do Brasil. Uhum, bacana. E aí, vocês estão trabalhando também no desenvolvimento de novas variações de outros vinhos, ou vocês, digamos, vão focar primeiro, trabalhar bem o mercado com essas 4 variações? Como é que vocês vão fazer? Sim, no início, a ideia é focar nesses 4 cortes, né? Uhum, Porque já dá bastante trabalho, né? sim. Sim, porque cada um tem uma comunicação, cada um é bebido numa época do ano. Por exemplo, agora que começa o frio, o consumo do Verás, do vinho tinto, do Mistérios Verás, aumenta bastante. Acreditamos que no verão o vinho rosé, o branco, devem ficar mais fortes também. Então tem toda uma logística de produção e de distribuição sazonal Sim, que a gente sim. tem que entender também, que a gente tem que ver como o mercado se comporta, Nathalie. Uhum, com Essa é a certeza. ideia, essa é a ideia, sim. E vocês já estão vendendo nos supermercados ou a distribuição como é que está sendo feita? Começamos, e um pouco a pedidos, um supermercado que chama Quitanda, em São Paulo, não sei se você conhece. Conheço. Uhum. Sim. Que é um público bastante classe AB, bastante sofisticado, que a gente acha que vai, muitos deles já conhecem a vinícola Guatambu, então a gente acredita que é um bom teste de supermercado para entender como esse público reage e ver como a gente vai dar continuidade a essa distribuição. Estamos super animados, o Quitanda
é um mercado muito preocupado com os produtores. Ele tem um olhar bastante forte sobre a questão do meio ambiente, sobre a sustentabilidade. Então, acho que vai ter um diálogo bom entre o Quitanda e o Mistérios. Bacana. Vai dar samba. Vai dar samba, com certeza. No pior dos casos, vai dar tango. Vai dar tango. O Fábio. Ah, legal. E Pablo, e qual que é a orientação que vocês dão para o supermercadista trabalhar essa categoria de vinhos em lata? Deve, obviamente, ficar na seção de bebidas alcoólicas, né? Mas como é que deve ser o trabalho? Como é que deve ser a exposição? Como é que deve apresentar para o público que não está acostumado, que, assim, na sua grande parte, não conhece o produto, que é uma novidade, né? Se depender da gente, tem que apresentar com pompa e circunstância. Cabeça de gôndola, bem colorida, bem feliz. Não, a verdade é que a gente tem que aprender essa dinâmica também, né? Porque o que eu tenho visto de lata em supermercado ainda acho que está muito pobre. A forma de apresentar, ela está muito baixa na altura, que não é a nossa marca, né? Porque não está lá, mas as outras marcas do mercado. Está muito baixa na altura, está bastante escondida. Me parece que deveríamos estar em outro lugar do supermercado que ainda os mercados não entenderam como posicionar a gente. Não necessariamente do lado dos vinhos engarrafados seja nosso melhor lugar. Por exemplo, para um Prosecco, talvez seja melhor na geladeira, que a pessoa tenha a experiência de ver ele gelada já. Por um vinho branco também. Então, acho que é uma coisa que a gente vai ter que estudar e aprender, né? Sim. Entender onde que está esse nosso cliente, qual é a melhor forma do mercado apresentar isso para o nosso cliente. Sim, sem dúvida. Porque se for na adega tradicional, na parte dos vinhos, porque geralmente nos supermercados até com público AB, existe uma adega diferenciada, com um expositor de madeira, tem todo aquele conceito mais, assim, conservador, né? Eu acho que não seria aí, porque aí ficam os engarrafados mesmo, né? Seria mais naquela questão das bebidas mais modernas, que tem as misturas, agora essas modas de gin tônica, seria mais nesse foco, talvez? Eu acho que sim, acho que temos que testar nesse foco, especialmente as bebidas que são consumidas frias, né? Porque também é muito bacana a pessoa entrar no supermercado para comprar não sei o que, e já sair com um Prosecco latinha gelado ou com um vinho gelado para o almoço, para experimentar. Então me parece que também é um caminho, concordo com isso, sim. Bacana, bacana. E uma pergunta, os vinhos da Mistérios, a gente pode colocar também na nossa adega de casa? Como é que funciona? Porque tem essa questão da temperatura que é diferenciada, né? Sim, não tem problema nenhum deixar na adega, mesmo verás, o tinto, eu gosto de colocar 1 hora antes na geladeira, para deixar ele um pouquinho mais frio, né? Para baixar um pouquinho a temperatura, tirar um pouco da temperatura ambiente. E tanto o rosé quanto o branco quanto o prosecco pode ir para a geladeira direto. Né? Pode ir para a geladeira e para o frio e ficar lá o tempo que você quiser, esperando o momento certo. Tá, na temperatura que o cliente gostar. Exatamente. Perfeito, maravilha, Pablo. Então já daqui a pouco vou passar no Quitanda para experimentar, que eu ainda não conheço. Nada disso, já vamos falar para a Miriam para mandar para você experimentar e você vai ver. Você me conta. Mostra para o teu marido como ele chama? Alejandro. Alejandro, é meu nome do meio, sou Pablo Alejandro. Fala pro Alejandro experimentar também, que era a opinião de um uruguaio. Pode deixar, com certeza. Aí eu falo para você. Tá ótimo, querida. Muito obrigado. Muito obrigada, foi um prazer falar contigo, Pablo. Nathalie, um beijo enorme. Um beijo, até a próxima.